Olá, primeira série, bom dia. Aí a professora começando a imagem para vocês neste vídeo com estes pães de queijo. O que vocês acham? Estão com fome? Já atiça mais ainda, né, a fome. Esta imagem aí tão bonitinha, ela tá na questão número 5, né, que nós começamos a responder algumas questões aí na nossa aula ao vivo da sexta-feira. Ela está na questão número 5, falando ainda sobre as relações aí das leis da conservação das massas, né, e lei de volumétrica também, tá? Lei de Proust. Então, ela traz essa imagem sobre o pão de queijo, que é típico de Minas Gerais, né? Um delicioso lanche que pode ser preparado em casa, e traz aí para nós uma receita, tá? Esta receita, ela sugere, né, uma receita bacana aí para preparo de pão de queijo com 500 gramas de polvilho azedo, um copo de água, um copo de leite, meia xícara de óleo, 2 ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado, e para essa quantidade nós teríamos o rendimento de 30 pãezinhos, tá? Essa é a descrição aí da receita desses pães de queijo que apareceram para nós aí na imagem inicial da questão número 5, na página 21, né? A questão, depois do enunciado, ela traz o seguinte, né? Qual será a quantidade necessária de cada ingrediente para a produção de 120 pães de queijo? Então, veja, é uma coisa simples, é uma receita, né? Porém, é uma reação química. E assim como toda reação química, ela tem que seguir o quê? Uma proporção, né? Se eu quero aumentar esta produção de 30 pães para 120, né, eu vou ter que aumentar em 4 vezes todos os ingredientes, tá? Então, se nós tínhamos lá 100 gramas de queijo parmesão ralado, nós teríamos que usar 400 gramas de queijo parmesão ralado, né? E assim, todos os outros ingredientes 4 vezes mais. Então, aí, descrevendo, né, essa questãozinha, nós podemos colocar o seguinte: para preparar 120 pães, deve ser aumentada essa receita, então, em 4 vezes. De acordo com essa proporção, serão necessários, então, quanto, né? 2 quilos de polvilho, 4 copos de água, 4 copos de leite, 2 xícaras de óleo, 8 ovos e 400 gramas de queijo parmesão, tá? A letra B. Qual lei ponderal está relacionada com o aumento dessa receita? Qual é a lei que fala sobre proporções, né? Que se você aumenta um reagente, você tem que aumentar o outro na mesma proporção e você terá o produto aumentado na mesma proporção, né? Essa é a lei das proporções constantes, a lei de Proust, aí para a letra B, tá? Passando para a questão número 6, aqui, né? A questão número 6, ela traz a questão sobre um experimento onde foi adicionado cuidadosamente 65 gramas de zinco metálico dentro de um Erlenmeyer, contendo 98 gramas de ácido sulfúrico. Após a reação, a qual resultou a formação de uma solução de sulfato de zinco e gás hidrogênio, constatou-se uma diferença na massa. Considerando as leis ponderais estudadas, explique a diferença de massa registrada ao final do experimento. Como se observa, este experimento foi realizado em um ambiente aberto, um sistema aberto, né? E então, como houve liberação de gás hidrogênio, essa foi a diferença de massa, né? O hidrogênio, ele é volátil, ele evaporou, assim, digamos, né? E aí você teve uma massa menor no produto do que você tinha antes no reagente, quando tinha somente o zinco metálico, né? E o ácido sulfúrico, tá?
Então, aí tá a descrição, né? Como vocês podem pausar o vídeo e anotando, né? A diferença, então, acontece por causa do desprendimento do gás hidrogênio, por ser em um sistema aberto, tá? A letra B, interessante e importante vocês observarem a letra B, tá? Até para questões de futuras questões de prova aí. Ao realizar o mesmo experimento em um sistema fechado, foram produzidos 2 gramas de gás. Qual é a massa de zinco formada, considerando que os reagentes foram totalmente consumidos? Então, vejam, na descrição do exercício, ele nos deu que ele adicionou 65 gramas de zinco, né? Então, você coloca ali, Zn, zinco, 65 gramas. E ele adicionou a 98 gramas de ácido sulfúrico. Então, 98 gramas ali de H2SO4. Produziu uma liberação, né? Houve uma liberação de 2 gramas de gás ali no H2, então, hidrogênio, 2 gramas de H2. Como a quantidade que aparece aqui no reagente tem que ser igual à que aparece aqui no produto, né? Somando aqui o 65 com o 98, nós teremos 163 gramas, certo? Se nós temos 163 gramas lá, aqui também tem que ter 163. E já tinha 2 gramas de gás hidrogênio, que foi o que descreveu no problema. Então, faltava para o sulfato de zinco 161 gramas, tá? Essa questão é bem importante, caso vocês tenham dúvida, anotem aí, façam um xizinho, que na semana que vem, quando nós formos fazer a revisão para avaliação, eu explico ela novamente para vocês, tá? A letra C, da mesma forma, bastante importante, tá? Por que bastante importante? Porque ela coloca a reação química, né? A reação química com as quantidades estequiométricas necessárias ali. Então, é de suma importância que vocês observem, tá? Zinco metálico, ácido sulfúrico formando sulfato de zinco e hidrogênio. Ele disse o seguinte na letra C: para a mesma reação, qual é a massa de zinco necessária para reagir com 196 gramas de ácido sulfúrico? Então, veja só, nós tínhamos inicialmente 98 gramas de ácido sulfúrico. 196 gramas é o quanto? É exatamente o dobro, né? É o dobro de 98. Então, se eu reagir 196 gramas de ácido sulfúrico, ao invés de eu ter 65 gramas de zinco, eu terei que usar o dobro também, 130 gramas de zinco, tá? Você pode usar o raciocínio lógico, vendo que a quantidade dobrou, então a outra também será o dobro, e as outras produzidas também serão o dobro, né? Aqui de sulfato de zinco e hidrogênio também dobrarão, tá? Ou você pode fazer aqui a regra de 3, né? Para 65 gramas, utilizou 98 de ácido sulfúrico. Se você tiver 196 de ácido sulfúrico, quanto terá que utilizar de zinco, né? 130 gramas, ok? E a questão número 7, que é a última questãozinha aí da página 21, né? Questão número 7, ela traz o seguinte: segundo dados do IBRAM, né, o Brasil é o terceiro maior produtor do minério bauxita, que é matéria-prima para a fabricação de alumínio. Sabendo que são necessários 100 gramas de bauxita para produzir 30 gramas de alumínio, qual seria a massa desse minério para produzir uma panela de 600 gramas desse metal, tá? Então, regrinha de 3 básica aqui, onde nós fazemos 100 gramas de bauxita, produzem 30 gramas de alumínio, certo? X gramas de bauxita, né, para produzir 600 gramas de alumínio, uma panela de 600 gramas. Ou seja,
2.000 gramas ou 2 quilos de bauxita, desse minério, né, necessário aí para produzir uma panela de 600 gramas, tá certo? Então, esse é o último exercício aí da página 21, né, referente às leis de Proust, Lavoisier e lei volumétrica de Gay-Lussac, né? Antes de finalizar aqui, eu vou colocar um videozinho para vocês bem sobre o volume molar, que nós vimos hoje na manhã, não deu tempo, tá? E aí, nós erramos essa aula, estamos na semana que vem com uma revisão, tá? Só um pouquinho. Distância entre as partículas, o volume de sólidos e líquidos depende da natureza das substâncias. É por isso que, para a mesma unidade de matéria, substâncias diferentes têm-se volumes diferentes. Ao contrário, o volume molar dos gases depende somente das condições de temperatura e pressão do sistema. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume de um mol para qualquer gás é 22,4 Então, nós já tínhamos falado, né, sobre esse valor pré-determinado para todos os gases, 22,4 litros por mol, né? Um mol de gás ocupa 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Então, encerrando aqui, aí na próxima semana nós fazemos a nossa revisão para a avaliação. Bom descanso e até a próxima.